Pessoal, número 2 está dizendo assim: para que valores de x a expressão a seguir, as expressões a seguir apresentam valores numéricos iguais. Olha aqui, ó, iguais. Então, está dizendo que esta vai ser igual a essa daqui. Então, vamos ver lá. Como são iguais, é simples, é só colocarmos o quê? O igual. Então, esta é igual a esta. Ó, são iguais. Agora, resolvemos normalmente. Vamos colocar na forma reduzida. Reduzida assim, na ordem da equação, achando o A, o B e o C, tá? De coeficiente numérico. Mas depois reduzimos na equação do segundo grau. Daí recai na equação do segundo grau. Então, lá, 11x à quarta menos 6x ao quadrado igual a x ao quadrado mais 4. Toda a letra do primeiro membro igual a zero. 11x à quarta menos 6x ao quadrado. X ao quadrado tá mais, ele vem menos. O 4 tá mais, ele vem menos, igual a zero. Vamos juntar os termos semelhantes. 11x à quarta não tem nem igual. Menos 6 com menos 1. Menos 7x ao quadrado. Menos 4 igual a zero. Agora, vamos substituir pela letra, né? O 11 continua, o P está ao quadrado, menos 7P, menos 4 igual a zero. No lugar do x ao quadrado, eu substituí pela letra P, como eu fazia antes. Então, substituí pela letra P. Agora, vamos fazer o delta normalmente, porque, olha lá, nós temos ele... A ordem já está na ordem do valor do x, do y, do x no A, B e C, os valores estão certinhos. Então, vamos colocar lá, delta igual 7 vezes 7, 49, menos com menos o 4, mais 4 vezes 11, 44. 44 vezes 4, 176. Então, o delta vai ficar valendo 225. É maior que zero, provavelmente terá duas respostas. Então, agora o P igual a menos B, o B vale 7, mais ou menos raiz quadrada de 225, que é 15, 2 vezes 11, olha, 22. Tomem cuidado que agora o A não vale 1, nem sempre vai valer 1, ok? 7 mais 15, 22 dividido por 22, que vai dar 1. 7 menos 15, menos 8 por 22. Dá para simplificar, tem que simplificar. Dá para simplificar por 2, que vai dar menos 4. E 22 por 2, que vai dar 11. Então, agora vamos substituir. No lugar do x ao quadrado, vamos usar o P e o P. Aí, vamos ver agora qual que terá raiz para fazer a substituição. X ao quadrado igual, o P primeiro vale 1, o segundo vale menos, um pouquinho, já coloquei a raiz, vamos tirar essa raiz daqui, tirar essa raiz aqui. Então, lá, o primeiro vai valer 1 e o segundo menos 4 sobre 11. Achando a raiz quadrada de 1, que vai dar mais ou menos 1. Então, achamos o valor do primeiro x e o segundo, mais ou menos raiz quadrada de menos 4 sobre 11. Calma aí. Raiz quadrada de menos 4 negativo não existe. Então, vamos tirar... E vai ficar somente o que deu certo, que foi, no caso, o primeiro lá. E esse aqui não existe. Então, a solução vai ficar só o que deu exata a raiz. No caso, a solução aqui vai ficar menos 1 e 1. Ok? Essa é a resposta. A número 3 determina o conjunto de solução de cada uma das seguintes equações. Então, lá, na letra A, agora, o que muda só? Que ela tá um pouquinho extensa, mas a forma de fazer é a mesma, tudo igual, tá? Então, aqui nós vamos fazer a regra lá dos produtos notáveis. O primeiro aqui vezes os dois termos no outro membro. E o segundo vezes os outros dois, lembram?
Então, lá, x ao quadrado vezes x ao quadrado, x a quarta. X ao quadrado vezes menos 12, menos 12x ao quadrado. Menos 1 vezes x ao quadrado, menos x ao quadrado. Menos com menos, mais. 1 vezes 12, 12. Mais 24 igual a 0. Então, multiplicamos produtos notáveis, 0. E agora, vamos resolver. Então, lá, o que nós vamos fazer? Juntar os termos semelhantes. Quais são os semelhantes? X à quarta só tem 1, deixa ele quietinho lá. Menos 12 com menos 1, menos 13x ao quadrado. Mais 36 igual a 0. No lugar do x, vamos colocar a letra P. Então, P ao quadrado menos 13P mais 36 igual a 0. Ficou o delta na ordem certinha, do valor do A, do B e do C, e vamos resolver normalmente. 13 vezes 13, 169. Mais com menos, menos. 4 vezes 36, 144. Então, o delta vai ficar 25. Aí, vamos fazer a segunda fórmula, que a segunda fórmula agora é a do P. Então, é a mesma coisa, só que vamos usar o P. P igual menos B, menos com menos mais ou menos, raiz quadrada de 25, 2 vezes 1, que o A vale 1. P1 e P2. 13 mais 5, 18 por 2, que vai dar 9. 13 menos 5, 8 por 2, que vai ficar 4. Substituindo agora, no lugar do x ao quadrado, vamos colocar os valores do P. O primeiro é o P1 e o segundo é o P2. P1 deu 9. Então, o 2 vai como raiz quadrada de 9. Então, mais ou menos 3 deu o primeiro. Segundo, o P2 vale 4, então, mais ou menos, raiz quadrada de 4, que vai dar 2. Pronto! Agora, como os dois deram raízes, olha como dobrou o total de respostas. Na equação do segundo grau, ele dava o quê? Só 2 respostas, agora vão ser 4. Como todas deram raiz, então vão ser 4. Menos 13, 3, menos 2 e 2. Ok? Este aqui, vamos usar os produtos notáveis. Olha lá os produtos notáveis, nós temos. Quando eu tenho aqui x ao quadrado mais 2, ó, ele está quantas vezes? 2 vezes. Então, x ao quadrado mais 2 vezes ele mesmo. Lembra? São vezes ele mesmo. Aqui, 2 vezes x ao quadrado, já vamos fazer 2x ao quadrado, mais 2 vezes 6, 12. Aqui, o primeiro vezes o primeiro. 2 mais 2 dá 4. X ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta. Mais x ao quadrado vezes 2, 2x ao quadrado. 2 vezes x ao quadrado, o outro, 2x ao quadrado. Mais com mais, 2 vezes 2, 4. Vamos passar já isso daqui com o sinal trocado. Ele tá mais 2x ao quadrado, ele vem menos. Ele tá mais 12, vem menos 12, igual a 0. Juntando os termos semelhantes. X à quarta só tem 1, 2 com 2, 4. 4 menos 2, 2x ao quadrado. 4 menos 12, menos 8, igual a 0. Ficou agora na forma dos coeficientes numéricos do A, B e C. Vamos substituir pela letra agora, no lugar do X vamos usar outra letra, eu vou usar o P, sempre eu vou usar o P aqui para não confundir, igual a 0. Agora sim eu faço o delta normal. Então lá, 2 vezes 2, 4, menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4 vezes 8, 32. Então, o delta vai valer 36. Vamos achar o P. Menos B, então, menos 2, mais ou menos, raiz quadrada de 36 é o 6.
2 vezes 1, 2. Então, vamos achar o primeiro P e o segundo P, ou P' e P duas linhas. 6 menos 2, 4 dividido por 2, que vai ficar 2. Deve 2, deve 6, deve 8 por 2, que vai ficar menos 4. Agora, vamos substituir lá para descobrir o x. Então, x ao quadrado é igual, o primeiro P deu 2 e o segundo deu menos 4. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 2. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 4. Como não tem raiz exata de 2, é 1,41 aproximado, deixa quieto. O menos 4, esse caso, o que vai acontecer? Não existe nos reais, então esse caso aqui não. Aí a solução vai ficar, olha, então a solução vai ficar menos raiz de 2 e raiz de 2. Aqui tá bem extensa, mas olha o que nós vamos fazer. Vamos multiplicar os dois primeiro e o segundo. Eu vou explicar direto, tá? Mas quem fez a multiplicação, cada um por cada um, não tem problema, a resposta vai dar a mesma, ok? Se vocês se lembrarem da regrinha dos produtos notáveis do 8º ano, que vocês fizeram bastante contas dessa, o que acontece? Lembra quando nós temos dois termos iguais, um polinômio só muda o sinal, nós podemos fazer o primeiro vezes o primeiro, quem se lembra dessa parte? Bem fácil. E o segundo vezes o segundo. X vezes x ao quadrado, mais com menos, menos, 2 vezes 2, 4. Então, eu multipliquei esse. Ó, tá multiplicando. Agora, eu faço esse. Viram lá que dá pra fazer assim? Que vocês aprenderam lá como faz? Vocês fizeram várias continhas assim? Então, aqui, o primeiro e o segundo, olha. Eu tenho igual, só muda o que? O sinal. Então, eu posso fazer o primeiro vezes o primeiro, o segundo vezes o segundo. É só nesse caso, tá? Que vocês fizeram muita continha que a maioria achava fácil. Porque o primeiro vezes o primeiro, x vezes x, x ao quadrado, vai dar sempre a diferença dos dois, mais com menos, menos. 1 vezes 1, 1. Mais 5x ao quadrado, igual a 20. Viram? Agora, nós vamos juntar daí os termos semelhantes. Eu vou mudar aqui, pra gente deixar diferente, para saber que eu fiz ali só para ver aqui, olha, que eu fiz esse daqui e vou mudar a cor pra gente ver o outro lá, para ver que ele ficou separadinho, tá? Então, aqui. Aí, o mais 5x eu vou repetir, 5x ao quadrado, igual, o 20 tá mais, já vou passar ele para cá, menos, igual a 0, não sobrou nada. Agora, eu multiplico de novo esse daqui, ó. Agora, esse, pode ver que o menos 4 é diferente do 1, menos 4 e menos 1, 4 são diferentes. Os sinais também são iguais, tem que ser sinais diferentes e números iguais e letras iguais. Aqui não dá, então aqui eu tenho que fazer o processo normal. X ao quadrado vezes x ao quadrado, x a quarta. X ao quadrado vezes menos 1, menos x ao quadrado. Menos 4 vezes x ao quadrado, menos 4x ao quadrado. Menos com menos, mais 4 vezes 1, 4. Abaixo, mais 5x ao quadrado, menos 20, igual a 0. Viram? Agora, vamos juntar os semelhantes. X à quarta tem algum igual? Não, então vamos abaixar. Então, não tem, vamos abaixar ele. E vamos juntar só os iguais. Então, lá. X à quarta. Menos 1 com menos 4, menos 5. Com mais 5, deu 0, zerou a conta. Agora, 4 menos 20 vai dar menos 16, igual a 0. Então, essa conta aqui vai dar para fazer direto, né? Então, podemos usar o P ou achar a raiz quarta também. Vamos substituir pelo P.
Então, no lugar do x ao quadrado, eu vou colocar p ao quadrado menos 16 igual a 0. Coloco o p. E lembra o que a gente fazia com o p? O 16 tá menos, ele passa para lá, mais. Lembra? Separa a letra de um lado e do outro. Então, vai ficar p igual a mais ou menos raiz quadrada de 16. Então, a raiz quadrada de 16, achamos o valor do p, mais ou menos 4. Aí, nós temos dois valores para o p, o mais 4 menos 4. Temos que fazer as duas respostas para achar o x, tá? Então, na hora de fazer o x, vamos fazer as duas respostas. Então, aqui, usamos o primeiro x ao quadrado igual a 4. X ao quadrado igual a menos 4. Então, lá, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. X é igual a mais ou menos 2. X ao quadrado igual... X é igual a raiz quadrada de menos 4. Então, x ao quadrado... Opa! Tá difícil, hein? Então, aqui. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 4. Então, nesse caso aqui, não existe. Aí, aqui, vou fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer agora o delta, tá? Olha, essa mesma aqui, que nós reduzimos, vou fazer o delta, ok? Então, delta é igual... O B não tem, então, quando não tem o B, eu quero fazer essa porque não tem o B, tá? Então, quando não tem o B, daí ele vai valer 0. Menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4 vezes 16, 64. Então, o delta vai dar 64. A segunda forma, nós estamos usando o P. Menos B, o B não tem, mais ou menos raiz quadrada de 64, que vai dar 8. 2 vezes 1, 2. Então, o P vai dar mais 8 dividido por 2, que vai dar 4. E o segundo, o primeiro e o segundo, menos 8 dividido por 2, que vai dar menos 4. Viram que de todo jeito agora nós vamos achar, vamos substituir aqui. No lugar do x, daí nós vamos usar o valor que nós temos, que vai ser o valor do P. Então, x ao quadrado igual ao primeiro P é 4 e o segundo é menos 4. Então, x é igual a mais ou menos 4. X é igual a mais ou menos 2. E aqui o que vai acontecer? Mais ou menos raiz quadrada de menos 4. Não existe. Então, a solução, eu fiz as duas formas, porque esse tem o A e o C, não tem o B, tá? Então, quando acontecer isso, olha, as respostas, daí nesse caso, uma deu para resolver. Ele vai ficar menos 2 e 2. Ok? Então, nesse caso, vai ficar o menos 2 e o 2. E se eu fosse achar a raiz quarta de 16, também daria menos 2 e mais 2. A letra D. A letra D tá mais curtinha, mas a forma de fazer é a mesma. Então, vamos ver lá, a letra D. Primeiro aqui tem uma multiplicação. Então, ó, multiplicação. Então, vamos multiplicar x ao quadrado vezes x ao quadrado. X a quarta menos x ao quadrado vezes 9. 9x ao quadrado. O 20 tá menos, ele pula para cá, mais, igual a 0. Já está na ordem, vamos substituir pelo P. No lugar do x ao quadrado, colocamos o P. E eu falei ao quadrado e coloquei ao quadrado. Então, vamos fazer no lugar do x ao quadrado, usar o P. E agora está na ordem, vamos fazer o delta. 9 vezes 9, 81. Mais com menos, menos. 4 vezes 1, 4 vezes 2, 80. Então, o delta vai valer 1. Vamos fazer o P. Menos 9, menos com menos, mais. Raiz quadrada de 1, 1. 2 vezes 1,
2. Então, as duas fórmulas daí, o 1 e o 2, o P1 e o P2. 9 mais 1, 10 por 2, que vai dar 5. 9 menos 1, 8 por 2, que vai dar 4. Então, olha agora. Um vai dar raiz exata, pelo que a gente está vendo, e a outra não. Então, vamos colocar lá. X ao quadrado igual a 5 e x ao quadrado igual a 4. X ao quadrado igual a mais ou menos, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 5. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. Aqui tem, né? Vamos fazer, que vai ser o 2. Aqui não tem, então nesse caso aqui não tem exata, tá? Vai dar 2,23, mas não precisa. Então, vamos colocar a solução. Aí, a solução vai ficar menos raiz quadrada de 5 e raiz quadrada de 5 positivo. Menos 2 e 2. Então, teve 4 raízes. Número 4. Número 4 está dizendo assim, qual é a soma das raízes reais positivas dessa equação? Então, vamos fazer lá. Está dizendo as positivas, vamos fazer normalmente. No lugar do x, vamos colocar x a quarto, p ao quadrado, menos 26p, mais 25. Eu reescrevi ela, só mudei a letra, tá? E estava a quarta, ficou o quadrado, e a outra ficou só o p. 26 vezes 26, 676, menos 4 vezes 1, 4 vezes 25, 100. Então, o delta vai ficar 576. Vamos fazer a segunda parte, que é a parte da segunda fórmula, que é do P. Então, menos B. Então, menos com menos, mais ou menos. Raiz quadrada de 576 é 24. 2 vezes 1, 2. Vamos fazer os dois P. O P1 e o P2. 26 mais 24 vai dar 50 por 2, que vai ser metade, 25. 26 menos 24 vai dar 2 por 2, que vai dar 1. Agora, vamos fazer o que? A raiz quadrada, né? Para descobrir o valor do x. Então, a raiz quadrada de x. X ao quadrado é igual a 25. X ao quadrado é igual a 1. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 25 e mais ou menos raiz quadrada de 1. X é igual a raiz quadrada de 25 é o 5. Raiz quadrada de 1 é o 1, mais ou menos 1. Agora, nós resolvemos. Vamos ler a pergunta agora, né? Porque a solução não é isso daqui, tá? Aqui é mais 5 menos e mais, não é essa a resposta. Qual é a soma das raízes reais positivas? Então, quais são as raízes positivas? O mais 5 e o mais 1. Então, a soma vai ser o 6, tá? Como a situação problema pediu daí, então a resposta vai ser o 6. A 5. Considere a equação x ao quadrado menos 2 igual a 6 sobre x ao quadrado menos 1, em que x tem que ser diferente de 1 e x diferente de menos 1. Essa equação tem quantas raízes reais? Então, vamos descobrir. Primeiro passo, vamos colocar 1 aqui embaixo e vamos fazer a multiplicação cruzada. Lembram lá? Multiplicação cruzada. Então, lá, x ao quadrado menos 2, que multiplica x ao quadrado menos 1, igual, ó, esse vezes esse, e 1 vezes 6, 6. Agora, continha normal, x ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta, x ao quadrado vezes 1, x ao quadrado, menos 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado, menos com menos, mais, 2 vezes 1, 2. Faço 6 para cá com sinal trocado, igual a 0. Então, x à quarta, junto esses dois são semelhantes. Menos 1 e menos 2, menos 3x ao quadrado. 2 menos 6, menos 4, igual a 0. Vamos substituir a letra. No lugar do x, vamos colocar ao quadrado, vamos colocar o p.
E agora fazemos o delta normalmente. Então, o delta lá. 3 vezes 3, 9. Menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16. Então, o delta vai ser 25. A segunda fórmula. Menos b, o b vale menos com menos, mais 3. Raiz quadrada de 25, 5. E 2 vezes 1, 2. As duas respostas, o P1 e o P2. 3 mais 5, 8 por 2, que vai dar 4. 3 menos 5, menos 2 dividido por 2, que vai dar menos 1. Essa equação tem quantas raízes reais? Então, olhe lá. Agora, vamos colocar lá. No lugar do x ao quadrado, vamos substituir o 4 e o menos 1. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. X é igual a mais ou menos 2. X ao quadrado é igual... Aí, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 1. Não existe na matemática. Então, essa equação tem quantas raízes reais? Não pode ser... tem que ser diferente de 1 e de menos 1. Então, vai ser o quê? Vai ter duas raízes reais. Quais são as raízes? Então, as raízes serão o menos 2 e o 2. Substituirmos aqui, vai ter que dar a resposta aqui, olha. Substituirmos. No lugar aqui, vamos colocar o menos 2. 2 vezes 2 vai dar 4. 4 menos 2 dá 2. Aqui, 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 1 vai dar 3. 6 dividido por 3 dá 2, então vai dar certinho. Tanto faz eu colocar o menos 2 quanto 2, a resposta vai ser compatível. Não pode ser nem 1 e nem menos 1.